Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, todos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse domingo, aniversário de irmã Luísa, celebrando a vida. Eu me chamo Reinalda, sou casada com o Reinaldo há 45 anos, temos 4 filhos, um deles já está no céu. Aqui está nossa filha, Thalita, com o meu genro, uma alegria muito grande. Vieram conosco amigos que também estarão participando conosco desse dia de louvor, de ação de graças, de, como cantávamos agora, mergulharmos na graça viva do Espírito Santo, sairmos da superficialidade e encontrarmos o verdadeiro sentido das nossas vidas, que como cristãos, de alguma forma, conhecemos, sabemos, mas precisamos mergulhar nessa graça, nessa beleza que é a nossa vida em Deus, morada do Espírito Santo. Então, agora vai no seu coração acolhendo esse amor, que é o próprio Espírito, que revela o Pai, que o Padre Eduardo falava tanto para nós agora, né, desses filhos amados do Pai Deus. E vamos, na nossa reflexão dessa manhã, cujo tema, Padre Aguinaldo já dizia, valorize a vida. Nós queremos celebrar nosso Deus, que é o Senhor da vida, é o dono. E a nossa vida, a minha, a sua vida, minha irmã, meu irmão, é um presente de Deus, é um dom da graça divina. O Catecismo da Igreja, no número 290, nos diz: tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser. Em Deus nós temos a nossa existência. Do nada Ele criou todas as coisas. E o início da minha vida pessoal, da sua vida pessoal, se deu num ato sexual, em que um homem e uma mulher se uniram. E na fecundação do óvulo da mamãe, pelo espermatozoide do papai, surgiu a vida. A sua vida teve início. Mistério da graça de Deus. 2 células que se encontram já com toda a definição do DNA, de toda herança genética, de pai, de mãe, que está em cada um de nós e que permanece em nós. Deus quis usar do casal humano para gerar vida. E essa é a sua vida, que inicia no ventre da mamãe. Nesse momento dessa fecundação, a plenitude do amor de Deus. Porque todos somos gerados filhos desse Deus, que é amor. Então, primeiro, amor experiencial, é que desde toda a eternidade, Deus, no seu infinito amor, sonhou a sua vida, a vida de cada um de nós. Essa experiência, no Salmo 138, em que Davi proclama, tão lindo, né? Me tecestes de modo maravilhoso. Tu me teceste no seio de minha mãe, me plasmastes no ventre de minha mãe. Prova desse amor. Que maravilhas, meu Senhor, sou eu. Todos nós, todos os dias, deveríamos lembrar isso. Nós somos maravilha de Deus, do seu amor por nós. Isaías 43 vai, na revelação desse amor de Deus, vai dizer, ele é um amor pessoal. O Senhor fala, você é precioso aos meus olhos, eu te aprecio, eu te amo. Esse apreciar é esse
na nossa terminologia, da nossa linguística, eu gosto de você. Deus se agrada. Deus se rejubila pela vida de cada um de nós, desde a nossa concepção. E, nesse momento em que o amor divino nos dá a vida, o início da nossa existência, há a participação, então, do amor humano. Desse homem que Deus escolheu, e esta mulher que Deus escolheu, neste ato sexual. O ideal é que toda criança deveria ser concebida por um casal que se ama muito e deseja muito ter um filho. Infelizmente, nem sempre é assim. Mas tinha que ser este homem. Qual que é o nome do seu pai biológico? O seu papai? Que te concebeu? Você sabe o nome do pai? Tinha que ser este homem. E a mamãe, qual é o nome dela? Aquela que te gerou, que te trouxe no ventre, como que ela chama? Fala. Seu pai, sua mãe, que te conceberam. Tinha que ser eles, naquele ato sexual. Para você, meu irmão, minha irmã, ser quem você é. Essa pessoa única, entre quantos bilhões na face da terra. Nós somos irrepetíveis. A sua vida tem valor. O Senhor fala, é preciosa. Quanto nós devemos reconhecer isso? Valorizar isso. Para esse casal, quando se unem no ato sexual e concebem uma criança, eles agora estão constituindo o que nós chamamos uma família. E nesses dias em que celebramos, né, o Santo Papa João Paulo II, tem uma frase dele que sempre me marcou muito. Ele disse que a família, ela é a preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. Na família deve ser a experiência desse amor divino e do amor humano. E ali a vida se desenvolver em harmonia, dentro de um plano amoroso de Deus. Porque quando Ele nos dá a vida para este tempo, neste lugar, nesta família, é dentro de um plano de amor. Porque de Deus só emana o amor. Dentro desse plano de amor, a nossa vida deve se desenvolver para que cada um de nós cumpra a sua missão. Nós não estamos aqui jogados nesse mundo e cada um... Somos livres, sim, criados à imagem e semelhança de Deus na liberdade. Mas dentro de um desígnio, de um propósito divino, de uma missão na humanidade, para fazer toda a diferença. Quando nós dizemos não ao plano de Deus, aquilo que era para eu realizar na minha vida, através da minha história, deixa de ser realizado. Pode aparecer outra pessoa que pode até supostamente fazer melhor que eu. Mas não fui eu, não sou eu. Deus tinha para mim, o jeito que eu realizaria seria único e próprio, dentro dos planos de Deus. Por isso, diariamente nós temos que repetir, confirmar o sim para as nossas próprias vidas. O sim para o plano de amor que Deus tem para cada um de nós. Porque tudo que do nada foi criado, em Gênesis 2, o sopro, na linguagem comparativa, que Deus do barro sopra e gera a vida, o homem e a mulher. Deus criou tudo que contemplamos no universo, e vemos tão pouquinho, não é? Tudo que contemplamos no universo, tudo foi criado para a glória de Deus, nos ensina o catecismo da igreja, no número 294. A igreja nos garante, e a carta aos Efésios, São Paulo vai dizer, pelo Espírito que acabamos de invocar, né, todos nós fomos criados para sermos, com a nossa vida humana, com esse nosso jeito de ser,
expressão da glória de Deus. Quando eu falei para vocês, sou mãe de 4 filhos, quando nasce um bebê, não tem como a gente não contemplar a glória de Deus. Eu via na imagem ali de Jesus e Nossa Senhora, agora cobriram a frente, tem o pezinho de Jesus. O Padre Agnaldo mostrava ali no pezinho de Jesus. Como num bebê, olha o bebê, né, que está aqui. Como não contemplar a glória de Deus? No dedinho, nos detalhes da vida. A hora que o bebê nasce, a imagem e semelhança de Deus. Já um filho, que vai se tornar filho em Jesus Cristo, pelo sacramento do batismo, com direito a céu. A céu. Por isso a nossa vida não é só para este tempo. A nossa vida para a glória de Deus, na eternidade. Falava agora de São João Paulo II, para estar com Ele na glória. Papa Bento XVI dizia que via São João Paulo II da janela do céu ao lado de Nossa Senhora, acenando para nós, intercedendo por nós. Essa é a verdadeira realidade da vida humana, que não vai acabar jamais. Mas para a gente pensar sobre a nossa vida, nós temos que nos conhecer um pouquinho, né? Na nossa constituição, na nossa compleição humana. São Paulo já dizia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, seja encontrado irrepreensível diante de Deus. O que Paulo está exortando? Que a esse Deus que Jesus ensinou a chamar de Pai, quer ter filhos irrepreensíveis. Aqui quem é pai, né, vai confirmar comigo que é um filho digno, um filho que cumpra a sua missão, né, um filho que viva bem, que vive em equilíbrio. E isso supõe a nossa tridimensionalidade. Nós somos corpo, somos alma, psique, somos espírito. Somos um ser total, indivisível. Mas nós nos manifestamos no mundo, manifestamos a nossa pessoa, quem realmente somos, primeiro com o nosso organismo físico, a nossa constituição biológica, que eu dizia traz as características, né, no DNA, de pai, de mãe. Então, nós somos constituídos de um corpo, e é com o nosso corpo que nós nos comunicamos, né, que nós nos relacionamos com os irmãos. Mas não somos só esse organismo físico. Nós temos uma alma, que é a nossa psique, que é a nossa mente. Nós somos dotados de inteligência. Somos seres do reino animal, mamíferos, mas somos a imagem e semelhança de Deus, dotados de razão, de inteligência, de vontade, de liberdade. Movidos por pensamentos, por sentimentos, que se expressam com emoções, com paixões. Tudo isso está dentro de nós, na nossa alma, que também precisa ser cuidada, né? Porque o nosso corpo expressa, né, os nossos afetos. Na nossa alma, na nossa psique, está a nossa afetividade, a nossa sexualidade. E que hoje precisa ser compreendida, cada um precisa se conhecer nos seus sentimentos, nos seus afetos, na maneira como comunica, através da sua sexualidade, não só da genitalidade, mas da sexualidade humana, do amor filia, do amor fraterno, do amor de irmãos. Como isso é rico, como isso é importante para nós, como isso precisa estar ajustado na nossa estrutura humana. Precisamos dar atenção a isso, né? A esse nosso ser, porque também a nossa alma tem que ser irrepreensível diante de Deus Pai. Então, nós somos constituídos de corpo, de alma, ou psique, e de espírito. O espírito é o coração do coração. É a parte mais íntima do nosso ser, que é imortal, onde habita o Espírito Santo pelo batismo. Nós cristãos, pelo sacramento do batismo, nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo,
porque ali somos lavados pelo sangue, remidos da culpa original, para chegarmos ao céu num processo contínuo de busca de santidade, que é a nossa primeira vocação, sermos santos. E é pelo nosso espírito humano que isso se processa, porque ninguém se santifica sozinho, ninguém se salva sozinho. É pela graça do Espírito Santo. Cantávamos tão lindo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é puro Espírito, mas é lindo na sua essência divina, amor. E que nos capacita a caminhar em santidade, nos proporciona isso, nesse processo de conversão. Para, então, nesse desenvolvimento do homem total, chegarmos à plenitude humana. Porque quando nós chegarmos à plenitude humana, nós temos a meta, que é qual? O céu. Aqui é um período de... é um tempo muito breve. Né? O salmista diz, alguns chegam, a maioria aos 70, alguns aos 80. É um tempo muito breve. Eu me lembro agora de mamãe, que costumava nos dizer, também porque sempre amou muito São Francisco de Assis e Santa Clara, mamãe dizia, se todos os dias, ao despertar pela manhã, nós nos lembrássemos da mãe morte, o nosso dia seria diferente. Porque nós refletiríamos que a nossa vida não é limitada a esse tempo e a essa história. Eu costumo dizer, porque viemos do amor, que nós estamos nesse tempo, concebidos pelo amor de Deus, para frequentarmos a escola do amor. Aprendermos a amar. Porque se a meta é o céu, só aprendendo a amar, para viver eternamente no amor, nós temos que estar preparados. Por isso, eu salientava para vocês, eu refletia e vi essa importância, né, de nós reconhecermos que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, do meu corpo físico. Né? Eu preciso dar atenção à minha alma, à minha psique. E eu preciso me dedicar ao meu espírito. Pelo conhecimento, leitura e oração com a palavra de Deus. Pela vida dos sacramentos. Pela oração pessoal. Pela adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. E assim nós alcançamos o equilíbrio. Hoje, até no cuidado com o corpo, há um desequilíbrio. Muitas pessoas cultuando, adorando o próprio corpo, querendo um corpo perfeito. E se escravizando por conta disso. Alguns, né, nessa atenção à sua psique, tudo na sua vida querem justificar pelas situações, pela sua afetividade, pela sua sexualidade. Nós precisamos pedir ao Senhor esse equilíbrio. E essa certeza de que no Espírito nós somos habitados por Deus. O Espírito Santo deixou o céu na hora do meu batismo para vir habitar o meu pobre coração, o meu espírito humano pecador. Nós nunca estamos sós. Hoje, o mal da solidão, né? Sentimento de abandono. Gente, meus irmãos, nós nunca estamos sós. Eu sou, você é batizado. Então, nós somos habitados. Um Deus mora em mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade mora em mim. Nunca estou só. Eu tenho um Deus em mim. Eu tenho Jesus comigo, porque Ele disse, eu jamais os deixarei. Eu tenho um Deus por mim, que Padre Eduardo falava, que me ama, Ele é por mim. Quem ama não abandona o amado.
E nesse equilíbrio da nossa humanidade, corpo, alma e espírito, saber fazer o uso da nossa liberdade. Porque acho que todos nós aqui já aprendemos que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, o respeito. Né? Mesmo nessa liberdade, somos influenciados até pela nossa constituição, do nosso temperamento, né, da nossa família, as influências da sociedade, do mundo, até da religião. Mas eu gostaria de ler para vocês aqui, um texto muito lindo, que é a exortação para o povo de Israel e que é para nós também, que está no livro do Eclesiástico, no capítulo 15, quando fala da liberdade do homem em frente ao pecado. Assim que você tiver a oportunidade, pegue a palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 15. O Senhor, no versículo 13, diz: detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas, não amam o pecado. Por quê? Não falava de Tessalonicenses 5, que Deus nos quer filhos irrepreensíveis? Então, ele abomina todo erro. No princípio, Deus criou o homem e entregou-o ao seu próprio juízo, o fez livre. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre o que é agradável a Deus, os mandamentos, a lei divina, eles te guardarão. Nós somos protegidos por Deus na obediência aos mandamentos. Veja como no versículo 17, a sabedoria divina nos exorta. Deus diz assim: Ele, Deus, pôs diante de ti a água e o fogo. O que ele, o homem, escolher, isto lhe será dado. Deus pôs diante de você a vida e a morte, a água e o fogo. Se você põe a mão na água, o que acontece? Lava, purifica, refresca, não é? Se você põe a mão no fogo, queima, fere. Versículo 18. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Aí está a nossa liberdade. Eu, você, cada um de nós, filhos amados de Deus, somos livres para escolher viver o bem ou o mal, segundo os mandamentos e os preceitos divinos. O bem ou o mal estão diante de nós. E ele conclui no versículo 21, depois no capítulo 16 ele vai falar sobre a impiedade, mas no finalzinho do capítulo 15, Deus não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Quem escolhe o mal, quem escolhe o pecado, no versículo 22 diz assim: Deus não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Se um pai humano, biológico, não quer um filho inútil, infiel, quer? Quer? Não. Quanto mais nosso Pai Deus, perfeitíssimo, de amor sublime e eterno, Ele pôs diante de nós essa escolha. E, a partir daí, nós vamos refletir sobre a nossa vida. Falava das influências da sociedade. Hoje vivemos, carta aos Efésios, capítulo 4, numa sociedade má, depravada, perversa, ou não? Repleta de violências, de assaltos. Alguns estão ficando com pânico diante
inusitado que pode acontecer saindo de casa. Tantas situações hoje de denúncia, né? De corrupção, de desonestidade. Tantas notícias sobre violência física, estupro, molestamento, abusos. Tanta depravação moral. Tanto abandono. A divisão da família, a separação dos pais. As consequências que isso está trazendo. O suicídio. Tantos desajustes, a eutanásia. Meus irmãos, nós cristãos entendemos que tudo isso é consequência da perda do sentido da vida. E a Igreja do Catecismo nos dá com absoluta certeza qual o sentido da minha, da sua vida. Lembra na catequese? Talvez tenha te sido dado. Você sabe. Mas hoje guarda de um modo especial no teu coração. O sentido da nossa vida. Deus nos deu essa vida humana para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Dentro de tudo aquilo que nós estamos refletindo. Conhecer a Deus pela Escritura, pelo magistério da igreja, numa relação de amizade, na vida de oração, conhecer Deus, conviver com Ele, não abrir mão desse amor, Ele que deu a vida por seus amigos, Deus é seu melhor amigo. Nós temos um amigo que nos ama, e que não, em nada, Ele rompe essa amizade. E quantas vezes nós temos rompido com essa amizade? Precisamos conhecer para amar. Também seria pretensão nossa amar Deus, né? É um desejo que deve nascer no nosso coração, de aprender a retribuir esse amor imenso que Ele tem por nós. Mas nós manifestamos esse amor a Deus nos pequeninos gestos, na perseverança, na valorização da nossa vida e da vida daqueles com quem convivemos. Até na oração intercessória. Nós estamos amando quando intercedemos por alguém. Como nós temos que ter diante de nós esse verdadeiro sentido de servir a Deus no nosso dia a dia, na nossa vocação, na nossa missão, e ver ali o nosso valor. Você tem valor, nós temos valor, cada um de nós, como filhos de Deus. E Jesus mesmo se revela quando diz: eu sou o caminho. Se você quer ir ao Pai, venha por mim. Se você quer conhecê-lo, venha através de mim. Se você quer amá-lo, veja como eu fui fiel ao amor do Pai por mim, Verbo encarnado. Veja em Jesus Cristo esse amor que dá vida. E diz Ele mesmo: eu sou a vida. Na vida humana de Jesus, encontramos também o sentido da nossa vida. Essa vida em abundância que Ele veio nos dar. Ele veio trazer comunhão no amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é doação, renúncia. Por isso é serviço. Por isso é serviço. E é assim que nós temos paz. A paz não vem do mundo. O mundo não pode dar a paz que Jesus, o príncipe da paz, nos traz. Mas o mundo também não pode tirá-la. Por isso que nós estamos aqui, nesse dia, em oração, em louvor ao Senhor. Por isso. Porque reconhecemos esse sentido, esse amor. Reconhecemos que a alegria também só vem como fruto da vida no Espírito Santo. A felicidade brota do nosso interior, meus irmãos. Na decisão de amar incondicionalmente. E como isso é difícil no dia a dia. Sem esperar nada em troca. Essa é a proposta que Jesus nos faz. Essa radicalidade do amor, a ponto de amar o inimigo, aquela pessoa que mais... Não é só perdoar, é amar. Querer o bem, orar por ela.
O inimigo, aquela pessoa que passa mais ter te prejudicado. Quantas vezes nós somos exortados a esse amor? É a radicalidade da nossa fé cristã, trazida por Jesus. E a nossa felicidade também é um trabalho interior. É um estado de contentamento. Eu não posso estar responsabilizando as pessoas para que eu seja feliz. Pela minha felicidade. Eu valorizo minha vida e a testemunho, servindo, usando a minha vida como um meio de serviço à disposição do meu irmão. E nós cristãos temos uma missão especial, maior ainda, que é semear o reino. Esse reino de justiça, de paz e de alegria. O que está acontecendo conosco? Por que nós não estamos conseguindo? Por que o mundo está como está? É a soma do nosso pecado, da nossa indiferença, do nosso egoísmo, irmãos. Vamos todo esse dia trabalhar isso nos nossos corações. E para isso eu tenho a alegria também de partilhar com vocês, né, toda a riqueza de uma amiga. Ela está aqui já, Evanir? Evanir é psicóloga, tem estado conosco, ela é do Rio de Janeiro. Veio para partilhar um pouquinho também da experiência dela. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Evanir, eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de São Gonçalo. Meu consultório fica em Niterói, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E já há algum tempo eu tenho tido a graça de participar do Agapiterapia, que é um retiro por cura interior, onde ali nós temos a oportunidade de trabalhar as dimensões do ser. Vamos trabalhar a dimensão da nossa espiritualidade, vamos trabalhar a nossa espiritualidade, vamos trabalhar todo o nosso psiquismo através de um método de oração. Então, a Agapiterapia é um retiro por cura interior com um método de oração, que vai nos propor um percurso pela nossa história de vida, em todas as etapas da vida humana, onde, diante de Jesus sacramentado, na adoração ao Santíssimo Sacramento, no silêncio e na interiorização, nós vamos ter a oportunidade de fazermos esse percurso, de buscar o sentido da nossa vida. E quantos aí, como a Reinalda estava dizendo, estão sem um sentido, foram se perdendo ao longo do tempo, talvez com histórias de pânico, de depressão, de ansiedade, de tantos outros males que parecem serem próprios dos tempos atuais. Muitos de nós vivem uma profunda solidão, profundo isolamento. E a Reinalda dizia, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. Então, não deixe mais passar o tempo. Então, se você quiser vir fazer essa experiência de uma profunda espiritualidade, de entrar na sua história e trabalhar as etapas da vida humana, você pode entrar lá no site do Agapiterapia, www.agapiterapia.com.br. Nós podemos ajudar você a buscar um novo sentido da sua vida. Nós dizemos isso não é somente pelo nosso método, pela nossa boa vontade, mas porque nós acreditamos que Deus pode realizar uma obra nova, independente do que você já tenha passado na sua história de vida, independente do que tenha acontecido para trás. Daqui para frente, se você quiser, se você der essa oportunidade para Deus, quanto tantas pessoas que chegam lá e dizem, essa é minha última oportunidade, eu estou me dando essa última chance. Então, você é convidado. Entra no site www.agapiterapia.com.br. Nós temos a agenda até dezembro, mas já vamos ter a agenda de todo o ano de 2020 para você vir estar conosco, porque com certeza, se tudo que você tentou até hoje não funcionou, Deus tem algo a realizar. Permita-se. Um grande beijo a todos, uma alegria, viu? E que Deus possa abençoar todo o nosso domingo de festa, celebrando também o aniversário da irmã Luísa. Evani, você certamente, como psicóloga, lembra de vários testemunhos, né, das pessoas que se deram essa oportunidade de recomeçar, não é? Então, muitas pessoas depois testemunham para nós que se sentiam mortas, estavam dando para si a última chance. Pessoas que
que passaram por profunda depressão, que tentaram várias vezes suicídio, e mesmo até pessoas que achavam que estavam bem, mas quiseram fazer essa parada de oração, esse tempo de retiro, de oração, de adoração, de silêncio, e que foram profundamente tocadas. Você lembra de alguma em especial agora? Lembro sim. Lembro de um caso que atendi, porque durante o Agape Terapia, eu sou uma das psicólogas da equipe, e temos outras psicólogas, graças a Deus. Então, um dos casos, são inúmeros casos que a gente vai atendendo, inúmeras histórias de vida, mas tem um caso que eu achei muito interessante, que eu atendi um homem, mais ou menos ali em torno dos seus 50 anos, onde ele vivia uma grande frustração, por conta de a vida estar totalmente parada. Ele tinha uma tese de doutorado não concluída, ele tinha um relacionamento muito fora daquilo que ele entendia que era a graça de Deus para a vida dele, e ele vivia um momento de uma profunda depressão. E a partir dessa experiência do Agape Terapia, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo depois, e ele conseguiu retomar a sua pesquisa, concluiu o doutorado, ele conseguiu retomar o seu caminho de espiritualidade. O relacionamento, então, que ele vivia, ele findou aquele relacionamento, ele percebeu que aquilo não era para ele, e ele conseguiu chegar no mais alto grau que ele poderia na empresa que ele trabalha. Então, aquela vida que estava tão ali, talvez, perdida, desanimada, uma palavra muito da atualidade, sem motivação, ele buscou e ele conseguiu dar um novo sentido. E é claro, gente, que isso não é mágico, não é sem angústia. Porque na vida a gente vai ter mesmo essas angústias. Mas o importante é que mesmo que a gente atravesse o vale escuro, nada temerei. Então, se podemos trabalhar a nossa história de vida, e se podemos, diante de Deus, colocar ali grandes coisas, grandes alegrias e felicidades, vai ser possível, sim, experimentar na vida. E nós sentimos de apresentar para vocês o Agape Terapia, porque, na verdade, ele é um carisma. É o amor do coração de Jesus e Maria nos curando, né? Revendo a nossa história desde a nossa concepção até a fase atual, nós vamos nos deixando curar, refletir sobre a nossa vida, valorizar a nossa vida. Então, gostaríamos muito assim de deixar você refletindo nesse dia a respeito da sua história, né? Vejam a história da irmã Luísa, que acompanha o Padre Eduardo desde jovem, antes de ser sacerdote, né? Essa vida que Deus tinha um plano através da vida da irmã Luísa, e ela se entregou a esse plano com tantas renúncias, tantos sacrifícios, mas com tantas graças, com tantas bênçãos, até o dia de hoje, né? Celebrando conosco a sua vida. Deus quer celebrar também a sua vida nesse dia, né? Para que nós possamos nos conscientizar que ela é o dom mais precioso, que nós não podemos desistir da vida. Ainda semana passada, eu tomei contato, a notícia de uma atleta belga, Marieke. Ela é belga e ela recebeu medalha de prata nas Olimpíadas do Brasil, já teve medalha de ouro, e ela foi atleta em cadeira de rodas. Só que ela adquiriu uma doença incurável, muscular, e tinha dores insuportáveis e constantes. E ela foi degenerando cada vez mais, porque é uma doença degenerativa. E, na semana passada, ela pediu e recebeu a eutanásia. 40 e poucos anos, ela desistiu da vida. Muitas pessoas tentaram se manifestar e dar a ela amor, atenção, valorizando a sua vida, mas ela desistiu de viver. E no seu país, né? Ela morreu assim. Nós temos que valorizar a nossa vida desde o começo até o último dia aqui, sem desistir. E pensar um pouquinho, né? O que é que eu tenho feito com a minha vida? O que eu estou fazendo? Eu estou dando atenção, eu estou cuidando. E o que eu vou fazer? Que oportunidades eu vou me proporcionar para viver melhor? Apresentamos o retiro porque vemos que tem sido uma grande oportunidade. Faz 15 anos que acontece esse retiro todo mês. E nós temos visto Deus fazer. Não somos nós, como dizia Evani.
É o próprio Espírito Santo com o seu amor, né, que emana do coração de Jesus e Maria. E nesse amor nós somos curados. Porque Beata Helena Guerra tem uma frase que eu gosto muito: o amor, e só o amor faz tudo. Então, o que cada um de nós certamente mais precisa, e Padre Eduardo já incentivou e insistiu hoje, é o amor. Recebemos esta vida porque Deus nos ama. Precisamos nos amar, valorizar a nossa vida e prosseguir até o fim, pedindo ao Espírito a paz, a alegria, a esperança que não engana. Então, incline um pouquinho sua cabeça. Por uns instantes, em tudo que você ouviu, o que ficou retido no seu coração? O que tocou você? É nesse momento em que você veio aqui para louvar o Senhor. Tenha coragem, louve pela sua vida. Vai dizendo: Senhor, eu te louvo pelo teu amor. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor. Pela minha concepção, pelo concepção. ato sexual que me concebeu, pela minha mãe que me gestou, pelo dia do meu nascimento, por cada dia da minha existência. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. E também te agradeço, Senhor, cada dia vivido até este exato momento. E como pela tua palavra nenhum de nós pode alcançar nenhum segundo a mais, aumentar, acrescentar nenhum segundo na nossa existência. Fala: Senhor, eu não sei quantos dias ainda tenho para viver neste mundo, mas eu quero aprender a amar. Quero te conhecer melhor. Quero te servir no amor. Amando, eu quero estar te servindo, Senhor. Dá-me esta graça. Dá-me, Senhor, essa graça. E eu quero hoje, Senhor, neste dia, diga isso, eu quero neste hoje, momento de graça, nesse dia de bênção, nesse domingo que é dia de ressurreição, eu quero hoje retomar a minha vida. Você que nos acompanha, diga isso: Senhor, eu quero hoje retomar a minha vida, Senhor. Eu quero hoje, Senhor, abrir mão, renunciar à tristeza, melancolia, angústias. E eu quero hoje, Senhor, mais uma vez, voltar à vida, pelo poder do seu nome, pela sua graça, Senhor. Eu quero hoje, Senhor, mais uma vez, pedir que o teu Espírito Santo venha em auxílio à minha fraqueza, porque eu quero viver, Senhor. Eu quero ter vida em abundância, porque eu sei, Senhor, que o melhor da vida, a vida. O melhor da vida, a vida. Repita isso. O melhor da vida, a vida. Eu quero viver, eu quero amar, eu quero ser feliz, eu quero ser o que Deus quer. Eu quero, Senhor. Eu quero a vida. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado: viva! Eu quero Viva! amar, eu Viva! quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso.